pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Pro Carlos e é o seguinte, rapaz, o negócio agora ficou sério demais. Probabilidade é a matéria mais zica que tem aqui na área da matemática, né? E nós vamos tomar posse de um conhecimento aí que serve de base para o estudo de probabilidade, que é combinações e permutações, a base mais pesada da matemática. Pessoal, combinações e permutações. É o seguinte, nós vamos estudar o princípio multiplicativo. Dentro desse princípio multiplicativo existem várias variações. Para cada uma dessas variações existe uma fórmula específica. Existe uma fórmula para permutações, para arranjos, para combinações e assim por diante. E é o seguinte, eu vou evitar ao máximo o uso de fórmula. Então, nós vamos criar um modelo para resolução de problemas e vamos aplicar o princípio multiplicativo através da criatividade até chegar na resolução. E assim, espero eu que vocês consigam chegar na tão sonhada base para o estudo da probabilidade. Vamos lá, então. Pessoal, vamos lá então. Princípio multiplicativo. Aqui eu trouxe para vocês uma definição do princípio multiplicativo. Em suma, é o seguinte: aqui nós temos que tomar duas decisões. O número total de decisões ele é igual ao número de opções para a primeira decisão vezes o número de opções para a segunda decisão. É isso, bem simples. Como exemplo prático, olha, vamos supor que a primeira decisão tenha 5 opções e a segunda decisão tenha 8 opções. Então o número total aqui, de acordo com o princípio multiplicativo, vai ser 5 vezes 8, que é igual a 40 opções, né? 40 opções de tomada de decisão. Então é isso. Nós podemos apresentar também esse princípio multiplicativo utilizando a linguagem de conjuntos, que seria o seguinte: eu tenho um conjunto A com x elementos e um conjunto B com y elementos. Então podemos formar x vezes y pares ordenados, ou seja, o número total de pares ordenados com esses dois conjuntos ele é igual ao número de elementos do primeiro vezes o número de elementos do segundo. Tranquilo, né, gente? Vamos ver um exemplo agora. Ó. Vamos supor que o primeiro conjunto, o conjunto A, tenha esses dois elementos, né? E o conjunto B tenha esses elementos aí, ó, 3 elementos, né? Então, eu posso formar pares ordenados pegando elementos do primeiro conjunto e elemento do segundo conjunto. Então teria essa ideia aqui, ó, de um produto cartesiano, já que estamos falando de pares ordenados, né? Então, pelo princípio multiplicativo, o número de pares, né, ele é igual ao número de elementos do primeiro conjunto vezes o número de elementos do segundo conjunto. Então tá aqui, ó, o primeiro tem 2 e o segundo conjunto tem 3 elementos. Então o número total é 2 vezes 3 igual a 6. Nesse caso aqui, ó, como o exemplo ele é bem simples, dá para enumerar todos os pares ordenados, né? Então ficaria assim, ó. Primeiro eu pegaria um elemento de A, né? Então o primeiro elemento 1, 3, né? 1, 4, 1, 5 e formaria esses pares. Depois pegaria 2, 3, 2, 4, 2, 5, formando esses outros pares aí, ó. Se vocês contarem, tem exatamente 6 elementos. Então é isso, pessoal. O princípio multiplicativo ele é bem simples, porém nós temos que pegar uma situação problema e traduzir ele para essa linguagem aqui. Então é isso aí, vamos ver agora alguns exemplos aí da aplicação desse princípio multiplicativo. Pessoal, então vamos para os exemplos, né? Só para fixar, né? Se tiver duas decisões pelo princípio multiplicativo, número de opções do primeiro vezes número de opções do segundo. Se tiver três decisões, número de opções da primeira vezes número de opções da segunda vezes número de opções da terceira, ok? E se tiver mais decisões, segue o mesmo raciocínio. Então vamos para o nosso exemplo, olha só. Quantos números de dois algarismos podem ser formados usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, pessoal, aqui eu vou apresentar para vocês um modelo e eu indico que vocês sigam esse modelo. É o seguinte, ó. Primeiro, vocês têm que fazer um esboço, né? Olha só, quantos números de dois algarismos. Então, os números podem ser esses aqui, ó. 11, 12, 13, 14 e assim por diante, né? Então, observe que cada número pode ser representado como um par ordenado, x, y. Então, tranquilo. Vamos pegar os elementos e colocar ele dentro de um conjunto. Então, vamos chamar ele de conjunto A, é igual a de 1 a 8. Né? Esse conjunto tem 8 elementos. E no esboço nós descobrimos que cada elemento é representado por um par ordenado.
Então aqui é o primeiro, o número de opções do primeiro conjunto vezes o número de opções do segundo conjunto. Só que o segundo conjunto vai ser o próprio primeiro conjunto, então eles são iguais, né? Então A vezes A vai ficar assim, ó. E nesse caso aqui, ó, como não tem espaço para enumerar todos eles e nem tempo, né? Nós vamos aplicar o princípio multiplicativo dessa forma aqui, ó. Queremos saber o número de pares, né? Pois descobrimos isso no esboço, né? Tal que x pertence a A e y pertence a A. Tranquilo, né, gente? Qual é o número de elementos de A? 8. X pertence a A e y pertence a A. Então, é o seguinte, pelo princípio multiplicativo, temos o número de elementos de A vezes o número de elementos de A, que nesse caso aqui vai ser 8 vezes 8, igual a 64. Então, tá aí, ó, 64 números. Se vocês quiserem, vocês podem enumerar todos esses números, né? Para conferir se tem ou não 64 números, beleza? Então é isso aí. Quem tiver tempo, faça isso aí. Vamos para o próximo. Pessoal, vocês lembram que eu falei que o princípio multiplicativo tem várias variações e para cada variação tem uma fórmula específica, né? Nesse caso, eu vou fazer uma variação naquela mesma situação problema. Olha só, quantos números de dois algarismos distintos podem ser formados usando os dígitos? É a mesma situação problema, a diferença é que agora eles são distintos, né? Então, o modelinho é o mesmo, né? Primeiro vocês fazem um esboço, colocam alguns exemplos, né? Observe que como os números são distintos, eu não tenho o número 11, o 22, o 33 e assim por diante, né? Aqui dá para concluir que eles podem ser representados pelo par ordenado. O conjunto A ele é os números, os dígitos, ele tem 8 elementos. Então, o princípio multiplicativo nós vamos utilizar dois conjuntos, né? O primeiro é o próprio A. O segundo ele é o A, só que ele tem um elemento a menos, né? Ele não pode repetir, né? Então essa parte aqui eu vou parar por aqui, né? Que o intuito agora é trabalhar esse modelinho. Eu vou ocultar a informação que tem aqui, que não dá para fazer, é muita coisa, né? Então vamos lá. Queremos saber o número de pares x, y, tá ok. X pertence ao conjunto A, beleza. E y tem que ser diferente de x, né? Então y pertence ao conjunto A menos x, né? Menos um elemento. Então pelo princípio multiplicativo temos n de A vezes n de A menos x, ou seja, A menos 1. Então aqui fica assim, ó. A tem 8 elementos e A menos 1 é igual a 7, né? Então, 8 vezes 7, pelo princípio multiplicativo, nós temos 56 números, né? Então é isso, gente. Existe outra forma de fazer, que é pelo complementar, né? Basta você descobrir quantos números repetidos tem no total e retirar ele do total, né? Ou seja, tem o 22, 33, 44 e assim por diante. Então, legal. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, é isso. Mais um exemplo, só que agora vai ter uma variação diferente, né? Olha só, observem. Quantos números pares de dois algarismos podem ser formados usando os dígitos? A mesma coisa, só que agora ele quer números pares, né? Então a mesma coisa, faz o esboço aqui, ó, pega alguns exemplos, podemos concluir que cada número pode ser representado por um par, né? Destacamos os elementos dentro de um conjunto, e nesse caso tem uma condição, que para um número ser par, ele tem que terminar pelo número par, né? Então vamos destacar os números pares aqui, ó, como um conjunto B, né? Então agora basta fazer isso aqui, ó. O primeiro conjunto n de A é igual a 8, n de B é igual a 4. Então queremos saber os números de pares, tal que x pertence a A, o A tem quantos números? Quantos elementos? 8. E o y pertence a B. O B são os números pares, tem 4, né? O y é uma condição nesse caso. O y tem que ser igual ao número par, né? Então, pelo princípio multiplicativo, temos o número de elementos de A vezes o número de elementos de B, que nesse caso é 4 vezes 8. Então, temos como resposta 32 números pares, beleza? Então é isso, gente. Pessoal, olha só, todas essas fórmulas aqui, ó, é gerada através do princípio multiplicativo, né? São variações do princípio multiplicativo. Então vocês teriam que estudar tudo isso aqui, só que comigo nós não vamos estudar essas fórmulas aí, vamos ir do modo braçal, rapaz. E também tem essa parte aqui, ó, princípio de inclusão, triângulo de Páscoa e binômio de Newton, que é uma parte aí que é meio que complementar para esse conteúdo, beleza? Então, é isso aí. Então é isso aí, meus queridos. Agora vocês estão liberados para sair
gritando, burilando de felicidade. Acho que vocês já receberam uma lista de exercícios aí para resolver. Então é isso. Bons estudos e qualquer coisa eu estou aí à disposição de vocês.